Muito boa noite a todos. Estamos nessa noite convidando a todos para mais um estudo do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12, amar os nossos inimigos. Então convido a todos para que neste momento lembremos da figura de Jesus, pedindo sua paz e sua luz, para que possamos ouvir a mensagem e tranquilizar os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida e nos abençoe hoje e sempre. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que era amar os vossos inimigos. E ele inicia o capítulo falando de retribuir todo o mal com o bem. Porque como não é fácil amar ao próximo, amar os nossos inimigos ainda é um desafio muito maior. E nessa passagem do Evangelho, ele convida nós a nos despojarmos do ódio, do rancor e da mágoa para com os inimigos. Porque quando Jesus fala em amor ao próximo, ele fala principalmente em, ao invés de nós termos o rancor, o ódio, nós substituirmos esse sentimento por respeito, por tolerância, porque ele sabe que nós não teremos a ternura para com o amigo que nós temos, que nós não vamos ter aquela confiança que teríamos para com o amigo, e ele é ciente disso. Mas ele pede que pelo menos não desejemos o mal para o outro, que a gente consiga tirar um pouco os obstáculos que nós temos e as reservas, para que a gente consiga se reconciliar com esse inimigo, consiga ajudá-lo se necessário, não criar para ele situações embaraçosas, de humilhação. Então essa é a principal mensagem do capítulo também. Porque se nós conseguimos perdoar e retribuir o mal que é feito a nós com um sorriso, com um carinho, é muito melhor. Claro que não é uma tarefa fácil, porque quando nós estamos ali, naquele momento em que alguém fez alguma maldade para conosco, nós queremos vingança. E aí entende-se vingança não só como aquelas coisas exageradas que muitas vezes nós vemos em filmes e novelas, mas as pequenas vinganças diárias que nós temos, Porque muitas vezes o outro faz pra gente algo e naquele momento nós deixamos passar. Mas aí, na próxima sequência de ações, nós daquela pessoa. Então é uma forma também de vingança. É uma forma de agir que não é em conformidade com essa passagem do Evangelho de amar os nossos inimigos. A máxima, não fazei aos outros o que não quiserdes que vos façam, é muito importante nós termos em mente. Porque quais ações nossas que atingem ao outro, Será que nós criamos essas inimizades ao longo do nosso caminho por desconhecimento ou muitas vezes por termos o nosso coração enrijecido perante as coisas? Então, o mais importante é também nos analisarmos, Porque se nós temos pessoas que consideramos inimigos, será que nós não estamos nessa mesma posição para com o outro, sem mesmo saber, o motivo? E nós não gostaríamos que o outro nos perdoasse, pelas nossas atitudes infelizes? Então também é uma importante reflexão dessa passagem do Evangelho. Quando nós conseguimos ter esse amor para com o próximo, que é
essa tolerância, a gente está conseguindo aplicar da forma mais sublime a caridade. Porque se amar ao próximo já é também o grande princípio da caridade, amar aos inimigos é a aplicação sublime. É uma virtude, é a vitória que nós temos sobre o orgulho e o egoísmo, que nós já vemos tratando ao longo das outras lives, um pouquinho desses sentimentos, né? E como é importante lutarmos em nosso coração para superá-los. E quando nós conseguimos apresentar a face direita, né? Porque na passagem do Evangelho está assim: se alguém vos bate a face direita, apresentar-lhe também a outra. Só que dessa passagem, muitas vezes nós compreendemos de maneira muito exata, né? Até mesmo porque é passados, né, nos filmes, na tradição, e fica um entendimento reduzido sobre o que isso quer dizer. Essa mostrar a outra face é o diálogo, é propor para aquela outra pessoa outras possibilidades, não só aquele caminho da cólera, né, da discussão, né, conseguir ali naquele momento silenciar e mostrar um outro caminho, não entrar naquela sintonia de angústia que o outro está, naquela sintonia de negatividade que o outro está. Porque quando o outro vem para conosco de maneira rude, ele vem carregado de coisas ruins. E muitas vezes, quando nós entramos em combate, nós nos contaminamos com essas coisas ruins. Então, apresentar a outra face é demonstrar um sentimento melhor, é mostrar o amor para ele e a compreensão. Claro que nesses momentos não é fácil, por exemplo, dar um sorriso em retribuição a alguma ofensa, mas é um convite que o Evangelho nos faz nesse apresentar a outra face. Muitas vezes o orgulho ele está repleto da covardia. E nosso senso de justiça não é exatamente o que é a justiça. Então, muitas vezes nós julgamos muito os outros e não olhamos para nós mesmos. E aí nós agimos em conformidade, por exemplo, com o período de Moisés, onde tinha lá o olho por olho e dente por dente. E já sabemos que é chegado o momento de agirmos diferente, porque essa questão do olho por olho e dente por dente era naquele período de Moisés. Hoje nós já estamos num momento melhor de evolução. Então, nós conseguimos apresentar uma situação diferente. Jesus traz para nós como podemos agir nessa situação diferente e retribuir todo esse mal com o bem. E isso é muita coragem que nós temos, porque suportar um insulto e não levarmos adiante uma vingança ou não querermos retribuir na mesma moeda é um ato de muita coragem, porque nós se despojamos dos nossos sentimentos, de querer fazer, né, e acontecer, e aquilo que nós temos em nós, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós deixamos isso e conseguimos ali ser corajosos enfrentando aquela situação e apresentando outro caminho, apresentando a outra face. E aí a gente entende que isso não é se rebaixar, mas sim se elevar. Porque quando nós apresentamos o bem, o mal sai envergonhado. Quem comete algum ato de vingança ou alguma ação contra o outro, ele comete algo ruim, mas ele se engana de que as coisas serão melhores daqui para frente.
Porque nós que temos o entendimento que a vida continua, sabemos que as inimizades que nós criamos hoje, os inimigos que nós temos hoje, eles continuarão no pós-morte, né? E aí a gente lembra dos casos que existe de obsessão, de subjugação, onde um espírito que tem para conosco uma antipatia, um sentimento ruim, ele, do momento que ele ultrapassa, né, para a vida maior, ele vai continuar com esse sentimento ruim. Então é importante que nós nos atentemos a isso para que nós resolvemos todos os problemas dessas questões de brigas, de rusgas que nós temos atualmente, que nós conseguimos resolver ainda agora, para que isso não se estenda por outros caminhos. E é um convite que o Evangelho faz a nós, porque não é que Deus deixa que exista para nós espíritos que estão ali nos obsediando, é que muitas vezes de todo mal se tira o bem. Talvez que aquela ação daquele espírito ajude de alguma maneira aquela pessoa a evoluir, porque Deus e Jesus, eles são muito sábios nesse sentido. Porque tudo aquilo que nós passamos, seja de bom ou seja de ruim, é para o nosso aprendizado. E é permitido que aconteçam essas coisas para que nós sejamos melhores, né? Então, não agir com injustiça, ter principalmente reflexões no momento das falas que nós temos para com o outro, porque muitas vezes nós criamos inimizades, nós criamos ali situações ruins, porque a nossa fala muitas vezes traz carregada de sentimentos ruins, né? Nós temos ali uma fala muitas vezes de ironia, onde nós humilhamos o outro de alguma maneira, ou tratamos eles de forma equivocada, e nós não sabemos o que aquela pessoa vai fazer daquilo que foi dito a ela, né? E aí que está o grande problema que nós temos que reverter, que é principalmente pensar por, né, numa peneira aquilo que nós estamos passando para o outro, para que não estejamos naquele momento enchendo aquele coração de amargura, de sentimentos ruins, porque nós somos responsáveis por isso. Uma vez que eu faço o outro chorar, que eu faço o outro sofrer, eu sou responsável por isso. E em algum momento eu vou ter que reparar aquela situação, porque não é simplesmente fazer o outro chorar, o outro sofrer. É você causar coisas ruins num irmão, né? E Jesus, ele quer que nós agimos de outra maneira, que é suportar pacienciosamente o outro, buscar ajudá-lo de alguma forma, né? Não ter esse rancor, essa mágoa, esse ódio tudo. E com fé em Deus, acreditando de que existe uma vida maior, nós vamos conseguir superar esses sentimentos que nós temos. E vamos conseguir suportar essas mágoas e tudo isso que está aqui conosco na Terra. Porque a vingança, o querer fazer o mal ao outro, ela faz parte de uma barbárie que já nós não precisamos fazer parte mais. Hoje já não existem mais os duelos, né? E nós não precisamos provar da nossa honra a ninguém. E nós podemos agir de acordo com a nossa consciência, sabendo que o fazer o certo é importante, porque quem de nós quer receber injúrias, né? Quer ser humilhado ou rebaixado? Então nós temos que mentalizar sempre a figura de Jesus. E nesses momentos em que somos chamados ao testemunho de que aquele irmão está naquele momento de nos ofender, nos magoar de alguma maneira, a gente consiga agir com firmeza
e tranquilidade, e realizar o que for preciso para o melhoramento do próximo, né? E pensar que o mal, ele é passageiro, ele faz parte desse mundo, ele ainda está em nós, mas ele vai passar. Nós somos como crianças que vamos aprendendo dia após dia. Então, mesmo aquele homem mais mau, mais ruim, um dia ele será bom. E isso que é importante nós lembrarmos, que por mais que aquela pessoa seja difícil, seja uma pessoa que atinge muito o nosso coração, um dia ela vai ser melhor. E cabe a nós orarmos por ela, pedir a Deus que a ampare, que a encha de luz, para que ela seja melhor. E levar até ele palavras, né, de carinho, de reconforto, porque muitas vezes aquela pessoa que é rude, que é rancorosa, ela está ali agindo daquela maneira porque ela está pedindo socorro, porque ela não está conseguindo lidar com as próprias dores internas e ela precisa externar isso de alguma forma. E essa é a forma que ela encontra. E muitas vezes isso acontece dentro do nosso núcleo familiar, né? No momento em que estamos agora, nós temos percebido isso muito grandemente, né? Então, dessa passagem do Evangelho do amar os nossos inimigos, lembramos sempre que não é o amor que nós temos para alguém amigo que nós amamos de verdade, mas é esse respeito, essa tolerância, esse não desejar o mal, não querer se vingar, né? Não ter rancor, não se sentir satisfeito pelas quedas, né, daquela pessoa, e sim tentar ajudá-la para que ela não caia de novo. Então é isso que precisamos tirar dessa passagem do Evangelho. E lembrar da máxima que eu falei anteriormente: não façei aos outros o que não quiserdes que vos façam. Ou pensar que, imaginem se todas as pessoas do mundo agissem exatamente como nós agimos. Será que seria algo bom? Né? Pensar em todas as pessoas à nossa volta agindo exatamente como nós agimos. Seria algo difícil ou não? Então também é importante para que a gente possa analisar, né, a nós mesmos, né? Pensar nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas ações, né? Porque se todos agissem como nós agimos, será que ia ser bom? Será que ia ser suportável, né? Então isso também é importante. Tenhamos coragem, então, para esse enfrentamento desses sentimentos que nós temos, e dessa importância de amar ao outro, de praticar a caridade, de ter esse respeito, esse carinho e ter uma boa conduta, né? Porque nós temos todas as possibilidades conosco, é só buscarmos, né? É só querermos retribuir o mal com o bem. E é aos pouquinhos, é no dia a dia, é nas pequenas ações, é naquele momento difícil conseguimos calar o nosso coração, né? Pensar, não, ela está agindo assim, mas vai ser diferente, né? Eu não vou retribuir assim. Eu vou dar um sorriso. Eu vou falar com tranquilidade, com calma. Vou responder com um diálogo paciencioso. E confiar que, no fundo, Deus está no amparo de nós todos e que nada passa despercebido por Deus. Porque se aquele irmão ele age de forma infeliz, ele vai se corrigir de alguma maneira. Vai chegar o momento que ele vai recompor todas essas situações. Porque não é as nossas ações, elas geram consequências, e as consequências são para nós mesmos, né? E que vai chegar o momento em que ele vai recuperar o seu coração, que ele vai parar para pensar,
Cabe a nós somente perdoar e seguir adiante. Por quê? É como aquela pessoa que quer jogar barro ao outro, mas o primeiro que se suja é ela mesma. Se nós temos uma inimizade, se nós criamos um inimigo, primeiro é o nosso coração que vai estar ali tomado de coisas ruins, vai estar envenenado de coisas ruins. Porque o outro, muitas vezes, ele nem atinou no que ele fez, ele nem se percebeu ou percebeu algo. Só que nós estamos com esse sentimento no nosso coração. Então, à medida que eu perdoo, eu me liberto também. Isso é importante dessa passagem do Evangelho. Porque o retribuir o bem com o mal é uma libertação para nós todos. Então fica dessa passagem do Evangelho que precisamos ter calma, tranquilidade na nossa vida e que no momento certo tudo vai ser melhor e vai estar melhor. E nós, enquanto pessoa, estaremos melhores e os outros também estarão. E não vai mais haver essas inimizades, porque nós vamos conseguir ter o amor, que é o mais importante. Então, agora, neste momento, eu vou convidar a todos para uma vibração. Então, mentalizemos coisas boas, respiremos fundo, pedindo ao Mestre Jesus muita paz, muita luz, que Ele guarde e ampare o nosso coração. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado pelo alimento que nós temos. Mestre, pedimos agora pelos nossos irmãos que estão de alguma forma sofrendo, que estão passando por dificuldades, que esperam ajuda, que os seus mensageiros levem alimento, levem carinho. Ampara, Senhor, todos os nossos irmãos que já regressaram à pátria espiritual, seus familiares que aqui ficaram, reconforte o coração, pois sabemos a dor de uma perda, que eles sejam envoltos no seu manto de luz e de amor. Mestre, cuida das pessoas que estão em situação de rua, sem perspectiva, esperando o auxílio, que elas se sintam reconfortadas, Mestre. Pedimos também pelas crianças, que estão muitas vezes em situação de dificuldade, que não estão desamparadas. Cuida, Senhor, desses pequenos anjos que estão na terra, porque é deles que será feito o melhor para todos nós, porque eles são a nova humanidade que virá espalhando luz e paz de que tanto precisamos. Cuida também dos abrigos, dos orfanatos, das casas, de repouso, onde estão idosos, muitas vezes desprovidos de carinho, de amor, com medo deste momento difícil, pensando que eles podem se contaminar. Mestre, enche os seus corações de calma, de amor e de luz. E, Mestre, ampare os nossos irmãos que estão nos presídios, que estão à frente das instituições religiosas, das instâncias políticas, que todos tenham muita luz, muita paz,
E obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, nesta noite. Então, eu agradeço a todos que estão participando desta live. Agradeço principalmente ao vovô Nestor, que nós estamos com muita saudade, que lembramos sempre, do salão, de todas as palestras, saudosos com a volta, mas sabemos que este momento não é fácil. Então eu quero agradecer mais uma vez e muito boa noite a todos e uma boa semana. Que todos fiquem em paz.